Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez sobre a sua vida, sobre a sua casa, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Quero compartilhar hoje uma palavra com você que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versos de 9 a 13, que é a oração do Pai Nosso. O texto diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, Deus colocou esse texto no meu coração para que eu pudesse compartilhar com vocês nesse dia de hoje, e esta é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou como um modelo, como uma base de oração. E aparentemente, quando nós olhamos para essa oração em apenas 5 versículos, parece ser algo tão pequeno, mas quando nós analisamos, versículo a versículo, a gente pode perceber o quão profundo é essa oração. Em poucas palavras, como que Jesus trouxe aí tantas instruções, tantas coisas para que nós possamos meditar e refletir ao fazer essa oração. Então, começando pelo verso 9, o texto diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu acredito que hoje, amados, a prática da oração seja um tanto diferente do que naquela época. Principalmente aqui nesta ocasião em que os discípulos pedem a Jesus para ensiná-los a orar. Hoje nós podemos orar entrando no nosso quarto, estando andando pelas ruas, a gente pode estar orando também. No trabalho a gente pode estar fazendo as nossas orações. Mas nessa ocasião aqui, um dos discípulos de Jesus pede para que Jesus os ensine a orar. Então era algo que eu entendo aqui através desse texto, que era uma coisa que talvez eles não fizessem com tanta frequência. Não sabiam muito como orar ao Senhor, como orar a Deus. E tem também a questão de quando Jesus ele queria orar sozinho, quando ele queria estar sozinho. Então ele separava das pessoas, ele separava das multidões, e ele ia para um lugar só para fazer as suas orações, para conversar ali com o Pai. E Jesus então ensina ali aos discípulos a oração do Pai Nosso. E como eu já disse, amados, quando eu olho para esta oração, eu vejo o quão profunda ela é. E arrisco também dizer aqui um tanto perigosa, entre aspas, porque quando nós oramos, amados, quando nós verbalizamos os nossos pensamentos, nós estamos mandando aí uma mensagem para o mundo espiritual, uma ordem, um comando, uma permissão. E o que eu quero dizer com isso? Para sermos atentos ao que estamos liberando através das nossas palavras. Então, provavelmente você já pode ter ouvido essa expressão que há poder nas palavras, Quando nós liberamos uma palavra, ela tem poder no mundo espiritual, tanto para maldição quanto para bênção. Se você libera uma palavra de bênção para uma pessoa, o mundo espiritual tem ali então aquela legalidade para pegar aquela palavra que você liberou de bênção sobre uma pessoa e agir em cima daquela pessoa numa forma de bênção. Mas da mesma forma, o contrário também é verdadeiro. Se você libera uma palavra de maldição para alguma pessoa, então o mundo espiritual ele também tem essa legalidade para pegar essa palavra lançada, liberada por você, para atuar de forma maligna sobre a vida dessa pessoa. E é lógico aqui que quando é uma palavra de maldição, são os demônios, amados? No mundo espiritual são os demônios que aproveitam essa oportunidade, essa palavra liberada. E quando é uma palavra de bênção, é lógico que são os anjos do Senhor, que aproveitam aí essa palavra liberada também. Então, quando Jesus ensina aqui nesse verso 9, Pai nosso, santificado seja o teu nome.
Jesus está nos ensinando que nas nossas orações devem começar com uma exaltação a Deus. Então eu começo a orar, né, amados? Eu vou bendizendo o nome do Senhor, exaltando, glorificando o nome de Deus, dizendo que Ele é o poder da sua voz, né? Quando a gente olha lá para o Gênesis, né, Deus fala e tudo vai se transformando, tudo vai se criando, né, com o poder da sua palavra, né? Aquilo que Deus está lançando de palavra, Ele está criando, fazendo todas as coisas. Só que muitas vezes, né, amados, nós já começamos as nossas orações de trás para frente. Nós já começamos pedindo a Deus, né, tentando mostrar para Deus ali aquilo que nós estamos precisando, aquilo que é a nossa necessidade naquele momento, para que Deus venha logo suprir a nossa necessidade, né, para que Ele venha depressa e nos socorrer a nossa aflição. Então nós estamos invertendo a oração. Ao invés de começar a oração com a exaltação a Deus, a gente já começa pedindo, já começa fazendo outras coisas que não seja a exaltação. Então, por isso que Jesus fala assim: santificado seja o teu nome, né? Então, é santificando primeiro o nome de Deus. E muitas vezes, né, amados, essa inversão da oração, ela se dá por causa da nossa pressa, né, da nossa falta de tempo para Deus, do nosso modo automático de agir em relação a tudo e em relação a todas as coisas aí da nossa vida, né, do nosso automático. Enfim, irmãos, santificar o nome do Senhor, né, o nome de Deus implica em viver de tal maneira que a santidade de Deus, ela se manifeste em nós, nos seus filhos. Precisamos entender, amados, que o Senhor tem diante dele, né, ali 24 horas. É lógico que esse tempo cronológico nosso aqui não é o mesmo tempo de Deus, mas para que nós possamos entender ali, Deus tem ali 24 horas diante dele, diante do seu trono, né? Anjos, arcanjos, querubins, serafins, adorando, louvando e dizendo que o nome dele, né, é santo, 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 ali 24 horas. Então a verdade, né, amados, é que esse, entre aspas, Deus, ele não precisa da nossa oração, da nossa exaltação, porque ele já tem isso 24 horas. Mas o Senhor Jesus quis enfatizar isso. Como que a gente começa a nossa oração, como que a gente começa o nosso dia ou o nosso momento na presença do nosso Deus, exaltando o nome dele. O nome de Deus, ele tem que ser exaltado. Deus é o dono, criador de tudo e de todos. Amém, amados? O verso 10 já diz: venha o teu reino. E eu entendo, amados, que o reino de Deus é o reino celestial, a morada, o lugar onde que Deus está. Mas às vezes você pode me dizer, né, Marcos, mas não é necessariamente isso que o texto quer dizer ou ensinar, né? No grego ou no hebraico está dizendo assim, assim, assim. E eu respeito a sua opinião, amado. Mas eu estou falando algo aqui do ponto de ministração de Deus no meu coração, né? Quando lendo, meditando sobre esse texto, o que Deus ministrou ao meu coração diante de cada um desses versículos? A palavra, ela é multiforme graça, né? Eu leio às vezes um versículo da palavra do Senhor, eu tenho um ensinamento para mim. Já você lê o mesmo versículo que eu li e já tem uma outra instrução ou um outro ensinamento da parte de Deus. Então é assim. Então tudo isso que eu estou falando e compartilhando com você aqui em relação à oração do Pai Nosso é algo que Deus ministrou ao meu coração, que eu quero compartilhar com você, a maneira que o Senhor compartilhou e ministrou no meu coração. E também o que Deus quis me ensinar através desse texto. Então quando eu oro, venha o teu reino, eu estou chamando, né, este reino de Deus até mim. Então, como o Senhor ministrou ao meu coração, amados, este reino é o reino, né, do fim, da consumação dos séculos. E como que eu vejo a vinda deste reino até mim? Através de duas maneiras. A primeira, através da minha morte, né? Ou seja, se eu morro e eu estou com Jesus na minha morte, então eu estarei neste reino com Deus. Então eu já me entreguei, já me santifiquei, já fui lavado e remido pelo sangue de Jesus, porque o próprio Senhor Jesus, né, amados, já nos fez essa promessa. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 3, que diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejai vós também.
E isso aqui, né, amados, nós precisamos deixar bem claro que é uma promessa de Jesus para aqueles que estiverem com Ele, né, na sua morte ou na sua vinda, na sua segunda vinda. E não é para todos, infelizmente. E a segunda forma, amados, que eu vejo a questão da vinda desse reino é através da vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, né? Então, se eu não chegar a passar pela morte, eu serei levado para o céu juntamente com todos os eleitos de Deus, com toda a igreja de Cristo. Então, aqui, amados, eu gostaria de deixar a seguinte pergunta como uma reflexão para mim e para você. Quando nós oramos esta oração do Pai Nosso, venha o teu reino, estamos realmente prontos e preparados para o reino de Deus e a sua glória? Então que você possa refletir, meu amado, sobre essa pergunta que eu deixo aqui para você como uma forma de reflexão. Amém? Já na segunda parte do versículo 10 diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu entendo, amados, que a vontade do Senhor aqui, ela será feita de qualquer forma, de qualquer maneira. A vontade de Deus é aquela que vai prevalecer. Se estamos preparados ou não, se queremos ou não, a vontade do Senhor sempre irá prevalecer. Deus faz as coisas acontecerem, né, amados, do jeito dele, da maneira dele, né, no tempo dele. E o grande problema que eu vejo, amados, nesta parte da oração é nós não aceitarmos Deus fazer como ele quer. E dois pontos, né, importantes que eu vejo na vida dos cristãos quando nós oramos, né, e colocamos os nossos pedidos diante de Deus. O primeiro são aqueles que nem oram a Deus, colocando as suas intenções, os seus desejos e vontades diante de Deus. E uma grande maioria encurta o caminho. Como? Fazendo na força do braço, não consultando a Deus se é da vontade dele ou não. Ou seja, eu quero, por exemplo, trocar de carro, eu quero comprar uma casa, eu quero fazer um negócio qualquer. Então eu não oro apresentando e perguntando a Deus o que ele acha dessa minha intenção. Disso que eu quero fazer, trocar meu carro, trocar minha casa, comprar um imóvel, fazer um grande negócio, uma tomada de decisão. Então eu não tenho, às vezes, esse hábito, né, de perguntar para o Senhor o que ele acha, qual a opinião dele. E eu vejo e percebo, né, irmãos, que muitas vezes isso acontece quando nós, às vezes, quando é algo que é material, quando nós temos os recursos, isso acontece com a maior facilidade. Então, eu quero comprar um veículo, um carro, por exemplo, se eu tenho recurso, eu vou lá e compro. Eu já escolhi o veículo, eu tenho a condição de ir lá, de pagar, ou de financiar, de fazer do meu jeito, eu vou lá e faço. Então, eu não pergunto para o Senhor se eu devo ir lá fazer, mesmo eu tendo recurso. E isso é algo que nós precisamos aprender, né? Colocar tudo diante do Senhor e perguntar ao Senhor. Porque às vezes eu e você temos o recurso de ir lá e comprar um carro, pode ser que seja zero esse carro. A gente vai lá, compra, não pergunta para Deus, a gente sai da concessionária, roda aí um dia, 2 dias, o carro funde o motor. Você vai sair para fazer uma viagem, o carro funde no meio do caminho. Isso pode acontecer? Lógico que pode, né? Ah, mas o carro é novo, então tem o seguro, não sei o que, vou trocar. Não, tudo bem, mas e o transtorno, a dor de cabeça que você vai ter, né? Os processos que você terá que passar até que você seja restituído novamente por um novo carro. Então, apresentando ao Senhor, fazendo as nossas orações, colocando isso diante do Senhor, tendo o aval dele, então aí sim, Deus permitiu a gente fazer, então a gente tem o recurso, vamos lá, fazemos, tudo corre perfeitamente bem. Então o ensino aqui para mim e para você, amados, é esse. Você tem algo no seu coração para fazer, né? Deus mandou fazer, né? Deus mandou comprar ou mandou trocar, Deus mandou você fazer uma viagem, Deus mandou você iniciar tal ministério na sua igreja, ou fazer tal coisa, ou mudar de trabalho, ou seja, o que for aí na área da sua vida. E o segundo ponto, né, amados, que eu vejo são aqueles que realmente oram, né, que apresentam a Deus as suas demandas, né, ali os seus desejos, as suas vontades, apresenta diante de Deus de maneira correta, de maneira certinha ali, mas que querem ser atendidas na hora delas, no tempo delas, né, do jeito delas. Então, amados, mesmo que nós oramos a Deus, colocamos diante de Deus, apresentamos para Ele todas aí as nossas demandas, tudo certinho, tudo bonitinho, se temos esse comportamento no nosso coração de não esperar
né, a resposta do Senhor, de querer ali receber a resposta do seu jeito, da sua maneira, no seu tempo, isso não vai funcionar, amados. Com Deus não funciona dessa maneira. Então, por exemplo, eu posso até querer ministrar na igreja, liderar algo na igreja, e isso realmente pode até ser também, né, da vontade do Senhor, que esse ministério seja para nós. Só que para isso eu preciso amadurecer em algumas áreas da minha vida. Deus precisa às vezes ali forjar ali o nosso caráter em alguns aspectos, e muitas vezes, né, amados, tudo isso demanda tempo. E também muitas vezes esse é o tempo que eu e você não queremos dar para Deus. E qual a consequência disso, né, amados? Aumento da nossa ansiedade, faz a nossa alma muitas vezes falar mais alto. E quando isso acontece, né, amados, ou fazemos o que não deveríamos fazer, que é a força do nosso braço, ou às vezes podemos até desistir por achar que Deus não se importa com a gente, não responde às nossas orações e outras coisas aí que muitas vezes nós pensamos, quando Deus demora um pouco mais a responder aquilo que nós estamos apresentando ou perguntando a Ele. Enfim, o que você e Deus talvez tivessem em comum em algum momento aí da sua vida, isso acaba que se perde. E eu preciso, né, amado, aqui enfatizar isso para você, que a culpa, se isso acontece, não é de Deus, e sim minha e sua. Enfim, né, amados, eu quero te incentivar aqui mesmo a orar, a colocar tudo aquilo que você deseja, que você almeja aí diante do Senhor, mas quero também te incentivar a orar por paciência, para saber esperar o que Ele irá decidir. E pode ter a certeza, né, meu amado, a escolha e a decisão de Deus sempre será a melhor para mim e para você, mesmo que às vezes essa resposta seja um grande não, porque a visão de Deus ela é vertical, enquanto que a nossa visão é horizontal, ou seja, nós temos visão limitada, mas Deus, olhando do alto, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, se você está apresentando algo para Deus, buscando algo de Deus, mesmo que seja para o reino dele, e Ele às vezes te dá um não, recebe de coração e aceita, porque o melhor Ele tem para mim e para você. Já o verso 11 diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ou seja, irmãos, sermos gratos pelo que o Senhor tem nos dado, né? É pouco, amém. É muito, amém. Com variedades ou sem variedades, amém também. Ou seja, seja grato, né, por aquilo que o Senhor está te concedendo hoje, porque hoje, amados, você pode estar no pouco, mas amanhã Ele pode te colocar no muito. Amém, querido? No verso 12 diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mas neste versículo eu já considero, entre aspas novamente, né, um problema. Por que eu considero isso um problema? Por causa da afirmação que o versículo faz, né, amados? Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos. E esta é a reflexão para nós no dia de hoje. Eu tenho perdoado, tenho liberado o meu ofensor espiritualmente falando, porque a palavra de Deus lá em Jeremias capítulo 31, verso 34 diz: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então olha o que Deus fala para mim e para você, né, amados? Quando nós pecamos contra Ele e nós nos arrependemos e pedimos o perdão, o que Deus faz? Ele esquece isso. Então fica aqui a dica, né, meu amado? Se você diz que perdoou, né, que liberou o perdão, mas ainda você se lembra da situação, se você ainda se sente magoado, se você se sente ofendido ainda pela situação que ocorreu, mas que você diz que perdoou, que liberou o perdão, reveja aí, né, o perdão ou os perdões que você diz ter perdoado ou liberado ao seu ofensor. Então, no que depender de mim e de você, amados, quanto mais rápido liberamos as pessoas no espiritual, será melhor para nós mesmos, porque quando temos esse tipo de comportamento de perdoar o outro, nós estamos tirando de nós mesmos esta dor, né? Este sentimento ruim, esta coisa ruim que fica aí remoendo dentro de nós dia e noite, às vezes tirando o nosso sono, fazendo termos aí um dia ruim, uma noite ruim, uma vida ruim, infrutífera, que mexe com o nosso emocional, com os nossos sentimentos e podendo até paralisar
as nossas vidas, né, amados, em algumas áreas das nossas vidas, profissão, ministério, por fim, né, amados, se você não tem esse hábito ainda de liberar perdão, de perdoar as pessoas, comece a praticar e comece também a analisar o resultado desse comportamento na sua vida. Por último, amados, o verso 13 nos diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então eu entendo que quando Jesus ensina isso, né, amados, ele já estava prevendo isso para toda a humanidade nos dias de hoje. Todos nós estamos sujeitos a tentações, a cair no pecado, a pecar, mas lá em Tiago, no capítulo 4, verso 7, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, né, amados, sugestões do inimigo nós teremos todos os dias, mas compete a cada um de nós a resistir às tentações do inimigo, às sugestões que ele sopra nos nossos ouvidos, aquilo que ele coloca diante de nós para que os nossos olhos possam ver e nos induzir ao pecado, né? A nossa mente, aquilo que ele sugere, nos mostrando, fazendo a gente ouvir, para que a nossa mente, né, o nosso intelecto ali, comece a produzir coisas que não são do agrado do Senhor. E Jesus também nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas deixou que a sua palavra, né, para que nós pudéssemos recorrer a ela sempre que necessário. Para quê? Para nos alimentar e nos sustentar espiritualmente falando. Então essa é a palavra, queridos, que eu gostaria de compartilhar com você nesse dia de hoje, né? Aquilo que Deus colocou no meu coração. Querido, se essa palavra edificou o seu coração, trouxe alguma reflexão para a sua vida, como que você começa a sua oração, né? Então, assim, eu sempre começo as minhas orações exaltando o nome do Senhor, né? Dizendo aquilo que Ele de fato Ele é. Depois eu agradeço a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele já prometeu na minha vida em fazer ainda. E por último eu venho apresentando, né, os meus pedidos, fazendo os meus pedidos, colocando diante dEle, perguntando para Ele o que Ele acha, porque o Senhor já nos conhece muito bem, né, amados? A palavra de Deus fala que antes que a palavra chegue à nossa boca, Deus já a conhece toda. Então, quando nós abrimos a nossa boca para pedir algo para o Senhor, Ele já sabe há muito tempo daquilo que nós estamos precisando. Então, se essa palavra mais uma vez agregou algo na sua vida, né, te abençoou de alguma forma, abençoe a vida de alguém também, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative aí as suas notificações. Amém, meu querido? Que a graça, que a paz, o amor, as consolações do nosso Deus, do nosso Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas necessidades, pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor abra a sua mente, os seus olhos espirituais, abra as portas para você daquilo que você precisa na sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Que Deus abençoe a sua vida mais uma vez em nome de Jesus.